mais uma vez para mais uma aula. Nossa aula de história, que nós vamos estar falando sobre a importância de conservar e proteger os nossos rios, tá? A utilização e a conservação dos rios, que está lá no nosso livro 6, na página 195, que vai até a página 199. Nós já sabemos qual é a importância, né, da água para a nossa vida, nós já sabemos os cuidados que nós devemos ter para proteger os rios, lagos, lagoas, onde há água, né? Nós já vimos também o quanto é importante não jogar lixo e sempre orientar as pessoas a ajudar também a conservar esse ambiente. Então vamos dar início agora ao nosso conteúdo que o livro vem trazendo para a gente, para melhorar o nosso conceito em relação à utilização e à preservação dos rios. Então, os rios são correntes de águas que se deslocam na superfície terrestre por meio de um leito. Correm sempre das áreas mais altas, elevadas, né, para as menos elevadas, tendo como destino final o oceano ou outros rios e lagos, ou seja, o rio ele desce da parte mais alta para a parte mais baixa e segue. E ele deságua onde? Em um rio maior, mais próximo aonde ele foi encontrando. Então, desde a antiguidade, os rios foram um dos mais importantes recursos para a sobrevivência humana. São eles que nos fornecem grandes partes de água que consumimos, e os que usamos, né, na agricultura, nas indústrias e em consumos mesmo em casa. Em casa nós usamos água praticamente para tudo. Então, para a nossa higiene pessoal ou outros fins. Nós vimos que a água sempre foi utilizada, né? Ela tem uma grande importância tanto para a agricultura, quanto para nós em casa mesmo. E a água também, desde a antiguidade, já vinha servindo para navegações, para grandes barcos navegarem, porque não existia naquela época estradas, então tudo era feito por água, né, em barcos, em grandes embarcações. Além disso, os rios são relevantes, né, na geração de energia elétrica e na exploração de pesca. As chamadas usinas hidrelétricas utilizam a água de rios para produzir energia. A água que se encontra em um reservatório, também conhecido como represa, ao passar pelo tubo, ou seja, vejam que o tubo que ele fala é esse que está aí na imagem, abaixo, tá? Ao passar pelo tubo em direção ao rio, faz as turbinas girarem, gerando a energia elétrica que será distribuída para uso da população. Observe o esquema de uma usina hidrelétrica. Então, aqui abaixo nós temos todo o esquema de como funciona uma usina hidrelétrica, somente com a força, né, da água, da correnteza da água, que aí roda as bobinas que gera energia elétrica para as nossas casas, tá certo? Então, são as chamadas barragens. Virando a página, hidrovias. Em várias regiões, os rios desempenham um papel fundamental, pois são usados como vias naturais de circulação, chamadas hidrovias, ao longo das quais as embarcações se deslocam, transportando mercadorias e pessoas. Ou seja, é como se nós temos as ruas, né, na cidade para o tráfego de transporte, de carros, de moto, de bicicleta. No ar nós temos os aviões e na água, no mar, nós temos as grandes embarcações, também que têm as suas rotas pré-determinadas para viagem, para carregar mercadoria, pessoas. Então também há uma rota para eles, tá? Então, hidrovia é uma rota pré-determinada para o tráfego de embarcações para tornar-se uma hidrovia, tá? O rio necessita de algumas condições especiais, por exemplo, profundidade adequada.
não é qualquer rio que pode estar recebendo embarcações. O rio tem que ter uma profundidade bem maior, ou seja, tem que ser um rio fundo, de águas fundas, e com espaço que dê para essas embarcações se moverem, tá? Não é qualquer rio que eu posso colocar uma grande embarcação, aquelas embarcações de carregar mercadoria e pessoas, tá? Então nós temos que ter esse cuidado aí na hora de colocar uma embarcação em um rio, não pode ser muito raso. Virando a página de vocês, a importância, né, dos rios para a vida dos seres humanos e a poluição das águas. Acima de todas as utilidades citadas anteriormente, os rios são essenciais à nossa sobrevivência, por serem importantes fontes de água, elementos imprescindíveis para a sobrevivência de todos os seres vivos. Nós já sabemos o quanto a água é importante, mas nós sabemos também que tem muita gente que não faz a menor ideia, né, não dá a mínima importância para os cuidados e para a economia, para a preservação que nós deveríamos ter. Você pode, às vezes a gente liga a televisão, né, e encontra filmagem onde tem pessoas gastando muita água, às vezes desnecessário, lavando carros, lavando calçadas, e isso são desperdícios de água, né? Muitas pessoas também jogam muita sujeira nos rios e igarapés e não está se importando que ali também há vidas, né? Há planta, há peixes, que toda essa poluição pode estar contaminando a água e um dia vai matar aquelas vidinhas que tem ali, as plantas e os peixes, né? Então nós temos que ter um pouco mais de cuidado com a água que nós consumimos, porque um dia, ela deixando de ser cuidada, um dia ela pode faltar na nossa casa. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Essa afirmação nos leva a pensar que os rios, assim como todas as demais fontes de água do planeta, deveriam ser preservados e utilizados de forma consciente e sustentável. Ou seja, se eu lavei a minha roupa com amaciante, aquela água eu poderia reutilizar lavando as calçadas. Então eu já estava reaproveitando, né? Porém, na prática, isso nem sempre acontece, pois muitas ações humanas têm alterado a composição da água, poluindo-a, né? As águas poluídas são impróprias para o consumo humano, bem como para a irrigação de plantações, pois podem causar doenças graves e até morte. Além disso, a poluição gera impacto na fauna e na flora do rio e, consequentemente, no ambiente em que a cerca. Ou seja, nós temos que ter um pouco mais de atenção, de cuidado, de preservar as nossas águas, né? Porque uma vez a água poluída, ela fica imprópria para o nosso consumo. E nós vamos ver de qual água, se a nossa água está sendo poluída, né? Produtos químicos e esgotos de indústrias, de hospitais e de residências são exemplos de agentes poluidores que prejudicam a vida dos rios e do seu entorno. Ou seja, há muitos esgotos, né, de casas mesmo que está sendo jogado dentro dos rios, sem a mínima preocupação. Então nós temos que ter essa consciência de que nós devemos proteger os rios. Vocês estão vendo uma imagem aqui muito triste, né, de um rio todo poluído. Então aqui, com certeza, os peixinhos que viveram um dia aqui já não existem mais. Essa água era imprópria para o consumo humano e imprópria também para a irrigação de lavouras. Porque se eu vou utilizar uma água poluída para molhar uma lavoura, com o tempo as minhas plantas vão morrer, porque é uma água totalmente poluída. Virando a página de vocês, uma das principais medidas para produzir e combater essa poluição é o tratamento dos esgotos antes de lançado nos rios, lagos ou mares, além da fiscalização e da aplicação de penas aos responsáveis por essa infração. Ou seja, antes de ser despejado qualquer esgoto em rios, ele tem que passar por um processo de tratamento, e isso existe. Tá? Existem os piscinões de tratamento de esgoto antes de ser despejado nos rios, nos igarapés.
É importante saber que há a possibilidade de um rio ser recuperado. Há a possibilidade de um rio ser recuperado, sim, mas é muito caro. Nós vamos deixar para recuperar um rio depois que a gente matar os animais, depois que nós matarmos as plantas? Então, é bem difícil. O rio Tamisa, que corta a cidade de Londres, na Inglaterra, é um exemplo de recuperação de um rio que durante séculos recebeu imensa carga de poluentes, impedindo o seu aproveitamento para o abastecimento urbano e provocando o desaparecimento de peixes. Após um longo processo envolvendo a significativa redução de carga de poluentes de várias origens, ocorreu a recuperação gradual do rio Tamisa, que atualmente abriga diversas espécies de peixes. Tá? Então, porém, a recuperação de um rio exige altos investimentos de tempo e de dinheiro, o que nem sempre são viáveis para todos os países, motivo pela qual é interessante refletir e a respeito da preservação e da conservação dos rios. Então não é, gente, muito fácil. Além de levar muito tempo mesmo para se recuperar um rio, gasta-se muito dinheiro. Não são todos os países que têm esse dinheiro para fazer essa recuperação desses rios. É por isso que muitos países esquecem aqueles rios, né? Abandonam a ideia de recuperar um rio porque custa muito, é muito caro, tá? Então vocês estão vendo aqui a imagem do rio que foi poluído, onde ficou sem peixes por muito tempo, onde as águas ficou imprópria para o banho dos banhistas e mesmo não ia mais para as residências, tá? E na página seguinte, na primeira questão, é uma questão bem legal. Faça uma discussão em grupo com o auxílio do professor e analise as questões dos rios que atravessam a sua cidade ou cidades próximas a ela. Debatendo, eu quero que vocês façam uma observação se próximo da sua cidade tem um rio. Como é esse rio? Se ele está sendo poluído, se está sendo cuidado pela população, como é a existência desse rio na sua cidade? Na questão número 2, escreva com suas palavras o que são rios. Com suas palavras é a sua opinião, não tire nada do livro. Diga com suas palavras, tá? O que é rio? 3. Cite algumas utilidades que evidenciam a importância dos rios em nossas vidas. Qual é a importância do rio na nossa vida? Qual é a importância que um rio traz para uma cidade, para uma comunidade, para uma sociedade? Na questão número 4, ao estudar a utilização e a preservação dos rios, você aprendeu a respeito de um rio, o da Europa, que já foi muito poluído, mas passou por um processo de despoluição e atualmente é limpo e utilizado pela população para viver em suas proximidades. Este rio qual é esse rio? Qual é esse rio? Aí nós temos 4, você vai ter que identificar qual é este rio, tá? E na próxima página, página 201 e a página 202, é o exercício proposto, onde nós vamos também estar aprofundando o assunto sobre a utilização e a conservação dos nossos rios. Eu deixo um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.